Olá, meu nome é John, caçador de histórias sobrenaturais. Você acredita em lobisomem? Pois muito bem, a história de hoje se passa numa cidadezinha bem pequenininha no interior de Pernambuco, onde o casal, que morava num sítio afastado da cidade, onde os pais da moça moravam a 500 metros de distância da casa de onde eles moravam. Este casal vivia da agricultura, plantando abacaxis, e era a sua única fonte de renda. Era um casal aparentemente normal. Tudo era calmo, tudo era tranquilo, até que se aproximasse a lua cheia. O marido começava a ficar arredio, estranho, incomodado, quando estava se aproximando da lua cheia. E ela, sem saber o que acontecia com ele, ficava preocupada, achando que ele estava com algum problema emocional. Mas aí ela não dava muita atenção. Mas quando chegava a lua cheia, na hora do despertar da lua cheia, ele saía correndo para a mata, disfarçadamente, sorrateiramente, e sumia pelo meio do mato, sem que ela pudesse vê-lo saindo de casa. Ela ficava preocupada aonde que estava meu marido até as altas horas da noite e não aparecia, e somente quando era logo cedo, sorrateiramente ele aparecia, ela já estava dormindo e nunca conseguia vê-lo chegar em casa. E várias vezes isso vem acontecendo, até que um dia ela começou a perceber algo estranho nele. Quando foi lavar as roupas dele, em uma noite de lua cheia, no dia seguinte, quando ele retornou, as roupas estavam todas rasgadas, sujas, com manchas de sangue. Ela, preocupada, não sabia o que tinha acontecido. E ela ficou com muito medo dele ter sido atacado por algum animal no mato, pois ele vivia sumindo todas as noites. E ela perguntava para ele: aonde você esteve toda esta noite? E ele dava um sorriso amargo, sem jeito, e dizia: eu estava sem sono. Fui andar um pouco para refletir sobre a nossa vida, pois eu quero melhoras para a nossa vida. Eu não aguentava mais ficar com calor dentro de casa. Eu precisava sair para me refrescar um pouco. É claro que essa história era sem pé e sem cabeça. Pois muito bem, mais um mês se passou. Em certo dia, uns moradores começaram a ter os comentários dizendo que gados haviam sumido das propriedades deles, e outros diziam que viam animais deles todos estripados no chão, como que um animal que rasgasse um animal ao meio estivesse vagando por aquele local. Aí ela ficou preocupada, pensando: o que será que meu marido faz todas as noites de lua cheia? Eles até questionavam que era lobisomem, outros questionavam que era chupa-cabras, e outros diziam que poderia ser qualquer tipo de animal selvagem naquela região. Mas que tipo de animal selvagem poderia fazer aquela atrocidade? Não era urso? Não era onça? O que poderia ser? Certa noite, aproximando-se da lua cheia, por volta de 2 dias antes da lua cheia, o marido dela começa a ficar arredio, como era de costume. Ficava todo oriçado, agitado, nervoso. E ela começou a perceber esses detalhes e disse para si mesma: desta vez eu vou ficar de olho nele, pois a hora que ele sair, eu vou correndo encontrar ele, para ver aonde ele está indo todas as noites. Ela contou para os pais dela, e os pais dela disseram: não faça isso, não vai sair no meio da mata essas horas, é muito perigoso.
Pode ser com aquele animal solto, pode ser que ele ataque você. Vai saber lá o que é, e se for um lobisomem? Ela olhou e disse: eu não acredito em lendas de lobisomem. Isso é conto, lendas urbanas. Isso não tem nada a ver com a gente. Impossível que isso seja verdade. Mas eu vou saber o que está acontecendo com ele. Chegado a noite de lua cheia, por volta das 10 horas da noite, o marido, já desesperado, sai correndo pelo campo aberto. E sai muito rápido, e ela não havia nem percebido que ele saiu. Quando ela se deu conta, ela foi atrás dele. Chegando em um certo momento, andando pelo campo, ela escuta um barulho aterrorizante de um animal feroz que estava lá por perto, rugindo, mas um rugido muito tenebroso, seguido de um uivado que deixou a espinha dela completamente gelada. Ao longe, ela avista uma pessoa. Assim ela achou que era uma pessoa de quase 2,5 metros de altura. Ela foi se aproximando e ouvia aquele uivado tenebroso. O medo tomou conta dela completamente, quando de repente aquele ser que estava lá virou para ela e ela pôde ver nitidamente que era um lobisomem. E ele saiu correndo ao encontro dela. Ela corria desesperada, gritando, pedindo por ajuda, mas ela estava bem afastada da casa dela. Correu muito. E aí, perto da casa dela, tinha os pais dela e havia uma cerca de arame farpados. Ela tinha que pular aqueles arames, mas aquele ser que era o lobisomem chegou perto dela. Quando ela foi pular e até se machucou, ela sentiu uma mordida que quase pegou a perna dela. E ele mordeu o vestido dela, que era um vestido vermelho que ela usava. E parte desse vestido foi arrancado. E ela chegou até os pais dela. Eles abriram a porta. O barulho que ela escutava, olhando desesperados, falando: filha, entra, corre para dentro, assustados com aquele rugido tenebroso que se aproximava. Os pais dela tinham uma criança pequena que estava junto deles, e ela chorava muito, e eles desesperados trancaram todas as portas. O barulho de passos rodeando a propriedade deles ficava andando de um lado para o outro, e se escutava um uivado tenebroso assustando a todos os moradores. E se postaram no chão, começaram a rezar, pedindo a Deus que nos livrasse desse mal. Por volta das 4 horas da manhã, aquele barulho cessou completamente. E eles esperaram amanhecer para olhar lá fora o que tinha acontecido. Quando eles olharam na porta, haviam marcas de unhas que rasgaram a porta deles. Eles, assustados, comentaram com os outros vizinhos se havia acontecido alguma coisa inusitada naquela noite. E os vizinhos comentaram que os gados que tinha no pasto morreram. 5 bois que estavam lá pastando foram arrancados o peito, arrancadas as tripas, totalmente estripados por um bicho, um animal, e escutaram aquele uivado tenebroso também. Assustada, ela correu para a casa dela para ver se o marido estava bem, pois ela achou que o marido também tivesse sido atacado. Quando ela entra, o marido estava sentado, olhando para ela com cara de assustado, com as roupas sujas de sangue. E ela disse: onde é que você estava? E ele, sem saber o que fazer, deu um sorriso, dizendo que estava pelo mato. Escorreguei, bati com a cabeça e desmaiei.
quando ele sorriu, ela viu nos dentes dele os fiapos dos vestidos dela que estavam na boca dele. Ela ficou completamente estarrecida, pensando com ela, não é possível que seja ele o lobisomem. Será que é ele o lobisomem? Será que eu tenho dormido com um monstro e eu não sabia disso? Seria ele o lobisomem? Seria ele o monstro que dorme comigo há tantos anos? Mas ela ficou quieta, porém muito assustada. Com o passar dos dias, ele simplesmente desapareceu e nunca mais foi visto por ninguém. E você, o que acha dessa história? Deixe nos comentários, ative os sininhos para as notificações e se inscreva no canal. Até a próxima.